graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um dos nossos amados e queridos irmãos, e sobre todos aqueles que possivelmente possam estar assistindo esse vídeo. O Espírito Santo de Deus possa falar ao coração de todos vocês, como falou ao meu. Hoje, 25 de dezembro, essa data comemorativa do nascimento de Jesus, eu folheando a Bíblia e vi alguns textos e pensei em trazer aqui para vocês a história dos preparativos do próprio Deus para enviar seu Filho Jesus Cristo aqui a esse mundo. E eu digo que é o maior de todos os eventos da história da humanidade, foi a vinda de Jesus Cristo aqui a esse mundo. O versículo mais conhecido do meio evangélico é João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho. Então, Deus nos amou tão profundamente que deu o seu Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E para isso, para enviar o seu Filho, eu penso aí, foi uma imaginação minha, que Deus elaborou todas as coisas até a chegada do Filho dele. E Deus elaborando algo, a gente imagina as coisas melhores que Ele poderia promover, Ele promoveu. Cada passo, Ele estava ali trabalhando para que a vinda do Filho dele fosse algo marcante em toda a história da humanidade. E foi, Hoje nós estamos em 2022, E isso se perpetuou de geração a geração. O mundo inteiro comemora o nascimento de Jesus. É algo maravilhoso, fantástico. Eu me alegro muito quando eu vejo assim, na ótica de Deus, na perspectiva de Deus, tudo que Ele elaborou. E eu quero que o Espírito Santo, peço a Ele agora em oração, que Ele possa abrir o nosso entendimento para compreender a profundeza das coisas de Deus. Amém? Então, vamos passo a passo. Lendo as Escrituras, o que eu enxerguei foi que Deus primeiro levantou profetas para anunciar a vinda do seu Filho, E duas passagens em Isaías, que Isaías, eu creio que foi o profeta que Deus escolheu. A Bíblia toda fala de Jesus. Eu conheci um professor, quando eu cursei o curso de teologia da Unicristã, e ele desafiou a sala inteira assim: o versículo que você chamar aí fala de Jesus. Eu nunca tinha ouvido alguma coisa daquela. Aí um dos colegas lá citou um versículo lá, e ele aí falou, acabou em Jesus. Ele quis mostrar que toda a Bíblia é voltada para Jesus. E a palavra do Senhor diz que por Ele, dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. E isso é a mais pura verdade. Tudo foca em Jesus, tudo se volta para Jesus. Ele é fantástico, maravilhoso. Então, eu penso que Deus primeiro chamou Isaías e deu assim, fez uma profecia. Isaías, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele profetizou a vinda de Jesus e há mais ou menos 700 anos antes de Jesus vir ao mundo. Ou seja, do tempo que Isaías profetizou, passaram 700 anos até que se cumpriu a profecia de Isaías. Então nós vamos fazer duas leituras. Primeiro, Isaías capítulo 7, versículo 14, e depois Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7. Veja, essa profecia até se cumprir demorou, segundo os estudiosos, cerca de 700 anos. Então, Isaías profetizou: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Isaías 7, versículo 14. Isso, 9, 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte,
Pai da eternidade, príncipe da paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Amém. Ele termina dizendo: o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Ou seja, o Senhor Deus, Ele promoverá todas as coisas para que isso se cumpra. Ou seja, a frase que muita gente fala por aí e não sabe a profundeza que tem: Deus é fiel. Então ele profetizou através de Isaías. Então Isaías, como foi lido, o versículo capítulo 7, 14 diz: portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. Sinal de quê? Da vinda do filho dele. Ele diz: o sinal é esse: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Senhor, o nome de Jesus é Jesus e não Emanuel. Aqui ele está falando do título, não é do nome. Jesus tem também esse título de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ou seja, Jesus é o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós. Então ele também tem esse título. E falando do título, capítulo 9, versículo 6 e 7, fala que seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do incremento desse principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu trono, para afirmar e o fortificar em juízo e em justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então Isaías profetizando que o sinal era uma virgem conceberá. Aí entra um outro personagem. Isso aí foi há mais ou menos 700 anos antes de se cumprir, mas isso foi documentado, isso foi escrito, isso não foi somente falado. Os livros do Antigo Testamento, quando Jesus nasceu, já estavam todos escritos. E quando era documentado tudo aquilo que o profeta falava, isso era falado muitas vezes, era examinado essas escrituras por muitos profetas, por muitos sacerdotes, por muitas pessoas que tinham acesso à escritura na época, e era lido e passado para as pessoas, porque ao contrário de nós, os judeus, eles eram extremamente zelosos, caprichosos, minuciosos e respeitosos de todas as coisas que Deus havia falado através dos santos profetas. Então isso não ficou somente palavras ou escrito jogado para lá, não. Isso foi ensinado de geração em geração até que se cumpriu, que é outra coisa, né? Tem uma canção que diz: toda promessa passa pela prova do tempo. Então o tempo se passou, mas a palavra do Senhor não se passou, não. Deus não se esqueceu, não. Essa foi uma promessa do envio de Jesus. Então ele disse: o sinal é uma virgem. Aí entra a outra parte lá, já depois de 700 anos. Quem seriam as pessoas envolvidas nesse grande evento? Primeiro, uma virgem. Quem era essa virgem? Maria. Deus escolheu Maria. Nós vamos fazer outra leitura no livro de Lucas. A gente já está pulando lá no Novo Testamento, cerca de 700 anos depois. Evangelho de Lucas, capítulo 1, 26. Antes de ler Lucas, nós vamos ler um versículo de Mateus, Lucas 1, 26. Mas antes de ler, nós vamos ler Mateus, capítulo 1, versículo 22. E vai citar Mateus citando essa profecia que nós acabamos de ler, testificando assim com vocês que isso foi escrito, documentado e repassado de geração em geração até a profecia se cumprir. Aí Mateus, que foi um dos apóstolos de Jesus, ele escrevendo a história de Jesus desde o seu nascimento até a sua ascensão,
ele relata que, capítulo 1 de Mateus, versículos 22 e 23. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Pronto, tá vendo aí? Esse documento já existia, escrito pelo profeta Isaías, e Mateus, sabendo dessa profecia, ele contando e relatando a história de Jesus, ele acrescenta dizendo que isso tudo aconteceu, o apóstolo Mateus falando, para que se cumprisse o que se dizia pelo profeta. Ele cita de novo, que está escrito lá, a gente já leu, Isaías, capítulo 7, versículo 14. Ok? Pronto. Aí vai entrar Maria na história. Primeiro foi o profeta, aí para se cumprir a profecia, que Deus disse, uma virgem conceberá. Aí vem Lucas relatando como foi que aconteceu o nascimento de Jesus. Eu espero que vocês estejam assim comigo, passo a passo, com esse desfecho maravilhoso. Ou seja, o Deus da história conduzindo tudo para a glorificação do nome de Jesus. Lucas, capítulo 1, 26 a 35. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. 4. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Amém. Só até aí. Está vendo aí? Se cumprindo aquilo que Deus, usando o profeta Isaías, uma virgem conceberá. Aí passados 700 anos mais ou menos, se cumprindo aquilo. Aí entra em cena, né, a outra personagem para elaborar ou culminar no nascimento de Jesus. Eu penso assim, Deus programou tudo direitinho, né? Para o filho dele vir ao mundo era necessário que uma virgem, não era qualquer virgem, era uma pessoa especial, uma pessoa que ele, contemplando dentre todas as mulheres, ele escolheu Maria, que era uma mulher virtuosa da cidade de Nazaré, que, segundo estudiosos, era uma cidade simples, de pessoas simples, nos fazendo entender um pouco aí que Deus não está preocupado com a aparência, Deus não está preocupado com a beleza exterior, Deus está preocupado com o interior. Deus vê, não como o homem vê. Nós olhamos a aparência, Deus não, Deus vê lá dentro, o coração. Então, ele viu em Maria uma mulher virtuosa, como que digna de trazer no seu ventre o filho dele, Jesus. E nós vemos aí, né, nessa narrativa, que Maria era realmente uma pessoa simples e virtuosa. Ela recebeu a visita do anjo Gabriel, que anunciou a ela que ela era uma mulher agraciada. Ele diz assim no versículo 28: o anjo, onde ela estava, entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo,
bendita és tu entre todas as mulheres, ou seja, ela foi agraciada, ela foi escolhida dentre todas as mulheres. Aí o anjo disse, bendita és tu entre as mulheres. E ela, né, ficou espantada, uma mulher simples, de uma cidade simples, penso eu, sem muitas posses, pobre mesmo, por que não dizer, né? Tem um trecho, né, que eu não sei quem diz assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque naquela época se sabia que Nazaré era constituído de pessoas simples, pobres, pessoas sem muita cultura. Mas Deus escolheu exatamente aquela pessoa lá, Maria, uma cidade pobre, uma pessoa simples. E ela fica tão espantada, é como que eu ser visitada por um anjo do Senhor. Pense aí, que coisa maravilhosa. Então Deus ali, passo a passo, fazendo todos os projetos e os preparativos para aquele grande dia. Primeiro, Isaías, só para vocês entenderem o fio da meada, profetizando. Agora, Isaías disse que era uma mulher virgem. Aí ele disse que essa mulher escolhida foi Maria. O anjo salta ela, uma mulher agraciada, e ela ouve aquelas coisas todas, ela fica tão maravilhada, tão assim, sem entender nada. Ela disse, mas como é que eu posso engravidar se eu nunca conheci homem nenhum? É como hoje, as pessoas acham isso uma loucura. Como é que pode uma mulher virgem conceber? Pode sim, por que pode? Porque nós estamos falando de Deus. Eu não estou falando de coisas naturais do dia a dia, né? De uma mulher se deitar com um homem e ter relação sexual e engravidar. Deus escolheu a mulher virgem, pura, simples, né? De caráter, bem-aventurada foi realmente Maria. E ele diz como haveria de acontecer que o Espírito Santo, eis que em teu ventre conceberá e dará à luz um filho, e porás o nome de Jesus. Ela lhe pergunta assim, e disse Maria hoje, como se fará isso, visto que não conheço o varão, ou seja, que nunca tive relação sexual? Muito embora Maria já estava desposada com José, que é o segundo ou terceiro, né? Foi o profeta Isaías, o segundo Maria. Uma coisa interessante, Deus primeiro falou com Maria, e Deus sabia que ela estava desposada com José. Aí mais uma vez, é o que a gente vê enquanto Deus quebrando certos protocolos, porque naquela época o povo de Israel era uma nação patriarca, entendeu? Era o homem que era o escolhido, era o homem que tinha mais assim as coisas espirituais, porque a mulher não tinha muita expressão. Mas Deus primeiro revelou a Maria, e depois que ele revelou a José. Daqui a pouco a gente vai falar de José. Só para completar o papel de Maria aqui, ela diz como é que pode acontecer isso. Ele aí responde o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, uma obra única e exclusiva do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus fecundou Maria sem nenhum tipo de relação sexual. Como pode ser isso? Para Deus nada é impossível. Não é porque nós não compreendemos, que achamos isso uma coisa impossível, que é impossível para Deus. Porque para Deus nada é impossível. Bom, e aí continua se desenrolando o grande projeto de todos os preparativos para a vinda de Jesus. Bom, Maria já foi avisada, já foi agraciada, ficou maravilhada com tudo aquilo. Talvez ela não entendeu muito, como até hoje a gente não entende como é que aquilo haveria de acontecer. O fato é que Deus disse que ia acontecer, e aconteceu mesmo. O versículo 37 diz assim, olha, porque para Deus nada é impossível. O anjo Gabriel falando com Maria, como que ele viu que Maria não entendeu nada, né? Porque eu acredito que Maria não tinha muita cultura, não tinha muito discernimento, mas tinha a pureza do coração, e era isso que Deus viu nela, uma mulher bem-aventurada. E ele diz assim para Maria, porque para Deus nada é impossível. Daí então Maria ficou tão maravilhada. Aí eu quero fazer outra leitura ainda para fechar a participação de Maria aqui. Ela compôs um cântico, né? Que alguns dizem que ela compôs um salmo. Nós vamos ler só 3 versículos, no mesmo capítulo,
1 de Lucas, versículos 46, 47, até o 49. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva. Olha. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Até hoje é assim. Porque me fez grandes coisas, o poderoso, o santo é o seu nome. Amém. E santo é o seu nome. Glória a Deus. Está vendo aí? Ela mesmo reconhecendo que o Senhor atentou para a humildade de sua serva. Ela, toda a sua humildade, ela foi escolhida. Tem uma passagem na Bíblia que diz: Deus escolheu as coisas que não são para confundir as que são. E geralmente Deus faz exatamente assim. Escolheu Maria, de uma cidade de Nazaré, cidade pobre, uma mulher também pobre, humilde, mas pura de coração e virgem, porque isso foi estabelecido por Deus e profetizado lá em Isaías. Bom, daí então a gente vai passar para o terceiro personagem, que é José. Pense aí, Deus primeiro falou com Maria, né? E aí, de alguma forma, ela falou com José, ou soube, a Bíblia não relata quem comunicou isso a José. José, quando soube disso, a mulher que estava desposada comigo, engravidou, Maria me traiu, se deitou contra o homem. E aí José tentou abandonar Maria, deixar Maria secretamente. Mas, mais uma vez, a mão do Senhor, preparando todas as coisas para acontecer o maior de todos os eventos, que é o envio do Filho dele, o nascimento do Filho dele, Jesus Cristo. Vamos voltar para Mateus, capítulo 1, versículos 18 ao 21. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Está vendo aí? José, que era um legítimo judeu, israelita, homem fiel, homem de índole, de caráter, né? Não queria difamar a esposa dele, que ele achou que ela tinha traído ele. Ele ia abandonar Maria. Aí nós entendemos que Deus realmente revelou a Maria primeiro e depois a José. José até então estava assim preocupado, chateado, a Bíblia não relata, né? Mas com certeza José, sabe, ficou muito assim aborrecido, e aí tentou, então, decidiu: vou largar ela, vou embora secretamente. E quando ele tentou fazer isso, o Senhor envia em sonho uma mensagem mostrando a ele que não deveria fazer isso, porque o que estava nela era a obra do Espírito Santo. E aí então José não abandonou Maria, e a Bíblia diz, né, o próprio versículo 24 diz assim: e despertando, do mesmo capítulo de Mateus 1, e José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher Maria, e não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs o nome de Jesus. Ou seja, José não teve relação sexual, coabitou com Maria até que ela deu à luz a Jesus. Nesse versículo aqui nós entendemos que José, depois de Maria ter dado à luz a Jesus, ele também teve a relação sexual com o marido. Tem direito à relação sexual após o casamento, que é bênção de Deus. Então José aí não deixou a sua mulher, ouviu a voz do Senhor, ficou com ela e habitou com ela durante muitos anos após o nascimento de Jesus. Ok? Bom, compreendendo essas coisas,
Maria deu à luz a Jesus, ou seja, aconteceu agora o evento. Nós vamos fazer essa leitura voltando para Mateus. Esse é Mateus, não, é Lucas mesmo, né? Deixa eu ver. Peraí. Lucas. Nascimento de Jesus. Lucas capítulo 2. Lucas fala. Não, peraí. É isso mesmo, Lucas capítulo 2. Vamos ler o versículo 1 até o 7. Lucas 2, 1 em diante. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio presidente da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, à Judéia, à cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Pronto. Aí agora aconteceu, né? Um grande dia que Jesus veio ao mundo, né? Maria deu à luz a Jesus. Mais um detalhe, pela sua simplicidade e humildade, até mesmo financeira, né? Eles estavam fora da sua cidade natal e foi, né, para o alistamento. Chegou lá e começou a ter contrações. José tentou até arranjar uma estalagem, mas não tinha vaga para ele. Ele foi para uma estrebaria. Agora pense, né? Uma coisa assim incomum, né? Porque hoje em dia, né, qualquer mulher gostaria de ter seu filho, né, nos melhores hospitais, com os melhores médicos, com todo aquele aparato. O Filho de Deus, Jesus Cristo, que foi gerado no ventre de uma pessoa pobre, de um casal pobre, ela deu à luz ao seu filho Jesus numa estrebaria, ou seja, no lugar onde se guardava as vacas, os cavalos, os bois, estava ali. E o berço de Jesus foi o quê? Uma manjedoura, né, para ficar bonitinho, mas que na verdade era o coxo onde os animais comiam, né, que José com certeza limpou lá, botou lá um feno, cobriu lá com um tecido, e quando Jesus nasceu, colocou ele lá. Isso a gente vê nos presépios por aí. Mas nós estamos vendo aí o Deus Todo-Poderoso promovendo todas as coisas para a vinda do seu Filho Jesus Cristo. E ele veio, nasceu num lugar simples, né, sem muito aparato, ou melhor, sem aparato nenhum, com certeza fedido, né, de urina de animal, de fezes de animal, mas nasceu ali. Mas só que não ficou aí, né? Deus tinha programado algo maior ainda, contrariando toda nosso modo de ver. A Bíblia fala que após o nascimento de Jesus, magos do Oriente foram até lá. Mas como é que pode? Se ele nasceu lá, como é que esses magos do Oriente descobriram aonde Jesus estava? Aí a gente vai lá para Mateus de novo e vamos ver Mateus capítulo 2. Então vamos ler até o versículo até o 4.
E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se e toda a Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. Vamos até o 6, 5 e 6. E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Pronto. Aí uma outra profecia que está lá em Miqueias, essa profecia, os magos. Quem são esses magos? Magos, hoje a gente usa essa palavra mago, né? A gente pensa que é um feiticeiro, um mágico, uma coisa assim. Não. Magos naquela época era um título que se dava às pessoas que eram mais sábias, que eram mais pesquisadoras, que conheciam um pouco mais as escrituras e outras coisas mais do dia a dia. Há quem diga que eles conheciam também a astrologia, que eles conheciam as constelações, as estrelas, estavam estudando à noite essas coisas, e tudo indica que era isso mesmo, porque daí nasceu a estrela de Belém. Eles, por terem conhecimento também dos escritos, né, da próprio Antigo Testamento e também das constelações, se entende que no dia que Jesus nasceu, uma estrela brilhou mais forte, digamos assim, e isso chamou a atenção desses magos, desses pesquisadores, desses sábios, e eles começaram a indagar o porquê daquela estrela e começaram a seguir como que dirigidos mesmo por Deus para identificar aonde Jesus nasceu. Amém? Então, os magos, né, que eram pessoas sábias, conhecedoras das escrituras, de outros documentos, conhecedoras até de astrologia, né, segundo os pesquisadores, e se entende isso porque eles seguiram a estrela, eles viram uma estrela diferente de todas as estrelas, talvez uma estrela que eles nunca viram, e aquilo aguçou a curiosidade deles. Eles começaram a indagar aquilo ali e foram seguindo na direção em que a estrela estava, e se depararam exatamente aonde Jesus nasceu. E o interessante é que eles levavam presentes. A Bíblia não diz quantos foram, mas por causa dos presentes, que foram 3, acredita-se que cada um levava um. Então um levou ouro, que significa a realeza. O outro levou incenso, que significa o sacerdócio. E o outro levou a mirra, que significa o profeta. Então esses 3 títulos que Jesus tinha: rei, sacerdote e profeta. Isso são pesquisas, né? Muitos estudiosos elaborando essas pesquisas vieram indagando o porquê desses presentes. E se esses magos, que eram pessoas estudiosas, sábias, né, que tinham destaque naquela época, se dirigiram à pessoa que estava nascendo naquele dia, mesmo sendo numa estrebaria, mesmo deitada no coxo, eles ofereceram aqueles presentes, que eles tinham firme convicção que, apesar do local, da pobreza onde Jesus nasceu, ali estava nascendo o rei. E glória a Deus por isso. Mas não ficou por aí. Deus ainda agora manifesta a sua glória, anunciando aos pastores que estavam cuidando do seu rebanho à noite. Ou seja, os magos, né, que representam as pessoas assim mais elevadas da época, e agora as pessoas mais simples, os pastores. E eu acredito que os pastores, né, tiveram a maior de todas as manifestações anunciando ao nascimento de Jesus. Vamos ver aí mesmo, cadê? Em Lucas capítulo 2, versículo 8 a 20. Essa passagem para mim é maravilhosa. Vamos lá. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo,
e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém e vejamos isto que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhe diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Amém. Que coisa extraordinária, hein? Imagine os pastores lá, né, naquela escuridão da noite, tomando conta do seu rebanho. De repente, eu acho que eles ficaram até assombrados. E o porquê que Deus se preocupou em anunciar o nascimento do filho dele a pessoas simples? Puxa, isso tudo tem um significado muito grande, né? Que Deus, ele não faz acepção de pessoas. Deus nos ama assim, do jeito que nós somos, né? Que nós não devemos, sabe, almejar grandes riquezas, sabe, ser muito abastados. Se essas coisas vierem naturalmente, amém. Mas não achando que isso é tudo. Porque o importante é como Deus nos vê, como Ele nos observa e como Ele nos ama tão profundamente. Então, Ele se preocupou em anunciar a vinda do Filho dele. Pense, Deus, o Criador de todo o universo, Ele se importou de anunciar o nascimento do Filho dele a pessoas simples. Naquela época, criar e cuidar de ovelhas, de bodes, era uma profissão assim bem assim, humilde, né? Que eles viviam ali debaixo de sol, de chuva, de sereno, né? Eram pessoas assim que viviam uma vida bem precária. Muitos deles eram contratados por senhores, né? Donos daqueles animais. Então os pastores lá, né? E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor cercou de resplendor. Imagine, na escuridão, de repente, aquela luz assim, e eles ficaram desafiados, eles ficaram temendo, ficaram com medo, nunca viram aquilo, né? Pense aí. E o anjo lhe disse: não temas, porque eis que eu vos trago nova de grande alegria. Essa grande alegria é hoje também. O Senhor é grande alegria. Não temais, porque eis que vos trago nova de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje. Quem é Jesus? O Salvador. Quem é Jesus? O Cristo. Quem é Jesus? O Senhor. Salvador, Cristo e Senhor. E preste atenção, quem está dizendo que Jesus é Salvador, Cristo e Senhor? O anjo do Senhor. O anjo de Deus que ele enviou para anunciar exatamente assim aos pastores daquela época. Isso vos será por sinal: achareis um menino envolto em panos, deitado numa manjedoura, né, que era um coxo onde José botou seu filho. E no mesmo instante, aí não ficou só aí não. Ele estava ouvindo de um anjo. Agora, no mesmo instante, apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Essa versão aqui nos mostra
que não é aquilo que nós conhecemos sempre, né? Que diz assim, glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Não, porque o homem não tem boa vontade para com Deus. Um homem não quer compromisso com Deus. Um homem não quer gastar o seu tempo com as coisas de Deus. Não. Se depender da boa vontade de nós para com Deus, o seu filho nunca viria. Mas a boa vontade foi de Deus para conosco. O favor foi de Deus para com toda a humanidade de enviar o seu filho. Por isso que a versão correta é: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. A boa vontade de Deus de ter enviado o seu filho Jesus Cristo. Que eu volto a dizer que o anjo disse: Salvador, Cristo e o Senhor. Então, uma legião de anjos, uma multidão dos exércitos celestiais. Aí eu faço sempre essa pergunta: de onde veio esses anjos todos? Uma multidão. A gente compreende o quê? Não precisa ser nenhum pesquisador da Bíblia. Se nós nos esforçarmos um pouco mais, nós veremos e entenderemos e admitiremos que existe uma outra criação acima da nossa. Nós somos seres mortais, nós somos seres de uma natureza pecaminosa, mas esses seres, que são seres angelicais, são anjos, vieram, sabe, de uma outra criação, seres que estão na presença de Deus, imortais, de uma capacidade extraordinária para chegar assim nesse resplendor, nessa majestade, nessa glória, nesse fulgor que o povo, os homens ficaram ali temendo. E olha que cuidador de ovelha, não era pessoas medrosas, não. Eles estavam ali porque deve para guardar o rebanho. Enfrentavam leões, enfrentavam raposas, enfrentavam qualquer tipo de animal para defender o seu rebanho. Então não eram pessoas assim temerosas, não. Mas eles temeram porque viram a glória de Deus, aquele resplendor todo. Então ali o Pai Celestial anunciando a vida do seu filho. Então Deus promoveu todo um aparato, mas eu quero que vocês fixem isso bem em seus corações. Os anjos anunciando que Ele é Senhor, o anjo anunciando que Ele é o Cristo, o anjo anunciando que Ele é o Salvador. Assim também como anunciou a Maria, assim também como falou com José, assim também como falou a Isaías lá atrás. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Jesus é isso tudo e muito mais ainda. Jesus é isso tudo e muito mais ainda, para que hoje nós não venhamos tão somente focar o Natal como uma festazinha, sabe, cheia de árvore de Natal, troca de presentes, sabe, a ceia de Natal, para quem tem condições de fazer uma ceia de Natal. Não, é algo muito superior a tudo isso. Algo que é uma boa nova, tanto para o pobre como para o rico, ou seja, para todos os homens, para toda a humanidade. Esse grande evento, Deus realizou assim todo um aparato para Jesus, o filho dele vir ao mundo, e após ele ter vindo ao mundo, o Senhor fez questão de que isso tudo fosse anunciado da forma mais maravilhosa que a humanidade poderia ver. A coisa mais extraordinária que a humanidade poderia contemplar. Deus fez tudo isso para chamar nossa atenção para Ele, Jesus, que infelizmente muitos esquecem o aniversariante e falam de Papai Noel, se importam, sabe, com isso, aquilo e aquilo outro, não tem conhecimento dos ensinamentos de Jesus, não tem conhecimento daquilo que Ele fez. Por que Emanuel? Porque Ele representa Deus conosco. Deus veio aqui ao mundo pessoalmente na forma humana e realizou maravilhas, realizou sinais, fez de tudo para chamar a atenção de toda a humanidade e deu a maior prova de amor que alguém pode dar por aqueles que amam. Ele deu a sua própria vida. Então eu vi isso e tentei de alguma forma passar para vocês, que às vezes até nós cristãos não damos a devida importância. Isso é uma festa pagã. Se foi elaborado por pagão, o importante é que o nascimento de Jesus foi perpetuado por todas as gerações, até hoje e até Ele voltar.
vai estar se anunciando que o Salvador nasceu. Mas que não fique somente no saber que ele nasceu, que você possa ter ele no seu coração, que você possa dar verdadeiro valor, assim como o próprio Deus deu, anunciando ele de todas essas formas, trazendo ele a esse mundo da forma mais extraordinária possível, que você possa guardar ele no seu coração, dando valor a tudo isso que Deus fez para a vinda dele. Eu iniciei falando desse versículo mais conhecido que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, Jesus Cristo. Ele nasceu aqui e morreu para nos salvar. E não pode ficar somente numa simples festa, nem somente numa data comemorativa. Nós precisamos valorizar isso no nosso dia a dia. Como nós podemos valorizar isso? Deixando que ele entre no seu coração. O Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, ele diz isso: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Que você possa abrir a porta do seu coração e conhecer mais profundamente esse Pai Celestial que enviou o Filho dele, para que hoje nós pudéssemos estar aqui comemorando a vida do Salvador, mas não ser somente palavras, e valorizar isso, tudo que Deus fez e continua fazendo. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.